Steven Seagal, o astro que brilhou intensamente nos anos 80 e 90, com seus filmes de ação repletos de artes marciais e uma persona quase indestrutível, desapareceu dos holofotes de Hollywood de forma tão dramática quanto suas cenas de luta. O que realmente aconteceu com ele? Prepare-se, porque a história de Seagal vai muito além dos bastidores de cinema. Estamos falando de escândalos, acusações, conexões políticas suspeitas e até envolvimento com figuras controversas como Vladimir Putin. Sim, você ouviu direito. Steven Seagal, que já foi um dos rostos mais lucrativos da indústria, hoje é mais conhecido por suas alianças políticas e polêmicas do que por seu talento nas telas. E por falar em polêmica, poucos sabem, mas ele enfrentou múltiplas acusações de assédio sexual ao longo dos anos, o que contribuiu imensamente para sua queda em Hollywood. Mas não para por aí. Sua reputação como um dos atores mais difíceis de se trabalhar também o colocou em uma posição complicada na indústria. E quem diria que aquele que já foi mestre de Aikido agora seria mestre em colecionar inimizades? Ah, e tem mais. Seagal também foi acusado de envolvimento com o crime organizado e espionagem internacional, um verdadeiro roteiro de filme de ação, só que na vida real. Mas calma, porque a revelação mais chocante vem no final deste vídeo, então assista até o fim, você vai se surpreender. Antes de continuarmos, já deixa o seu gostei, porque isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdos polêmicos como este. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, porque isso faz o algoritmo do YouTube entender que você quer ver mais vídeos assim e nos motiva a continuar trazendo histórias impactantes. E se puder apoiar ainda mais, envie um Super Thanks. Mas se não puder, sem problemas, comenta aí o que mais te chocou nessa história. Agora segure-se, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode mudar tudo o que você pensava sobre Steven Seagal. Steven Frederick Seagal nasceu em 10 de abril de 1952, em Lansing, Michigan, USA, e cresceu em um lar modesto, onde desde cedo demonstrou uma personalidade introspectiva e curiosa. Sua mãe, Patrícia, sempre o encorajou a explorar seus interesses, enquanto seu pai, Samuel, impunha disciplina, algo que moldou grande parte de seu caráter. Steven era uma criança tímida e frequentemente se mergulhava em livros, filmes e programas de televisão que mostravam culturas distantes, especialmente o Japão. Desde muito jovem, sentiu-se atraído pela filosofia oriental e pelas artes marciais, algo incomum para uma criança americana nos anos 50 e 60. Seu amor pelas artes marciais começou quando viu um filme de samurais com seu pai, e aquele momento ficou marcado para sempre. Aos 7 anos, começou a praticar karatê em uma pequena academia local, onde seu mestre rapidamente notou o potencial do jovem Seagal. Com o tempo, Steven também começou a treinar judô e boxe, sempre buscando melhorar suas habilidades. Durante o ensino médio, além de lidar com problemas respiratórios devido à asma, enfrentava o bullying de seus colegas, mas encontrou refúgio no treinamento, onde se sentia forte e confiante. Seu sonho de ir ao Japão parecia distante, mas nunca desistiu. Seagal se apaixonou pelo Aikido na adolescência e, aos 17 anos, mudou-se para o Japão para estudar a disciplina sob a tutela de mestres renomados. Lá, ele se tornou o primeiro ocidental a abrir e dirigir um dojo, o Tenshin Dojo, em Osaka. Depois de mais de uma década no Japão, retornou ao Zipuerua no início dos anos 80, onde suas habilidades marciais e presença chamaram a atenção de Hollywood. Em 1988, estreou como protagonista em Above the Law, marcando o início de sua carreira cinematográfica, seguido de outros sucessos nos anos 80 e 90, como Hard to Kill e Under Siege. Seu estilo distintivo de luta, baseado em técnicas refinadas de artes marciais, o diferenciava de outras estrelas de ação da época. Além de sua carreira no cinema,
Seagal também manteve sua paixão por ensinar artes marciais e gerou controvérsias devido à sua personalidade enigmática e franqueza com a indústria de Hollywood. A vida de Steven Seagal é marcada por uma série de controvérsias e relacionamentos turbulentos, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Durante os anos 90 e início dos anos 2000, seu casamento com Kelly LeBrock atraiu grande atenção da mídia, com alegações de comportamentos possessivos e infidelidades. Posteriormente, casou-se com a ex-modelo Elle, mas também enfrentou acusações semelhantes, o que culminou em um divórcio em 2014. Além disso, Seagal foi alvo de várias acusações de assédio sexual, com mulheres alegando comportamentos inadequados de sua parte, embora ele negue todas as acusações. Seagal também se envolveu em polêmicas políticas, mantendo relações próximas com o presidente russo Vladimir Putin, o que gerou críticas, especialmente nos Estados Unidos. Sua figura de durão, tanto na tela quanto na vida real, reflete uma constante busca por poder e controle, com uma moralidade controversa que desafia os padrões tradicionais. As alegações de assédio e seu comportamento autoritário contribuem para a percepção de Seagal como uma figura divisiva, cujas ações, tanto no âmbito pessoal quanto público, continuam gerando debates sobre ética, respeito e poder nas relações interpessoais. Steven Seagal se envolveu de maneira notável com a política russa ao longo dos últimos anos. Esse envolvimento se intensificou depois que Seagal estabeleceu vínculos pessoais e profissionais com o presidente russo, Vladimir Putin, e o governo da Rússia. A relação entre Seagal e Putin, em particular, foi e continua sendo um tema de debate significativo, especialmente devido ao papel de Putin no cenário internacional e as tensões políticas entre a Rússia e o Ocidente. Seagal sempre foi um defensor de diversas questões políticas e sociais, e ao longo de sua carreira se posicionou a favor de governos autocráticos e regimes de liderança forte. No entanto, foi sua associação com Vladimir Putin e o governo russo que realmente o colocou sob os holofotes políticos internacionais. O ator começou sua relação com a Rússia no início dos anos 2000, quando começou a mostrar interesse pelo país, sua cultura e suas políticas. Em 2009, Seagal foi convidado a visitar a Rússia e, pouco depois dessa visita, suas opiniões sobre o governo russo começaram a ser mais abertas e frequentes. A partir desse momento, a Rússia se tornou um ponto central no discurso político de Seagal, o que representou uma mudança significativa em relação às suas posturas anteriores, mais centradas nos Estados Unidos e na promoção de valores tradicionais americanos. Seagal fez várias viagens à Rússia e estabeleceu uma amizade próxima com Putin, o que o levou a se envolver em uma série de atividades políticas. O ator foi até nomeado embaixador da boa vontade do Ministério da Cultura da Rússia, um cargo que lhe deu acesso a círculos políticos e diplomáticos de alto nível. A relação de Seagal com Putin e seu apoio explícito ao governo russo começaram a ser amplamente divulgados pela mídia, gerando reações mistas em todo o mundo. Para muitos, especialmente no Ocidente, o fato de Seagal apoiar um regime conhecido por suas políticas autoritárias e pelo controle rígido da sociedade civil foi uma grande surpresa. Isso fez com que sua imagem como ícone de filmes de ação fosse questionada, já que seu comportamento parecia refletir uma postura alinhada com um governo que muitos ocidentais consideravam repressivo e antidemocrático. Seagal, por sua vez, sempre defendeu sua relação com Putin, argumentando que via o presidente russo como um líder forte que promovia a estabilidade e a ordem no país. Ele também se mostrou muito crítico em relação às políticas ocidentais, especialmente as relacionadas aos Estados Unidos e à OTAN, acusando com frequência as potências ocidentais de serem responsáveis por grande parte das tensões globais. Em várias entrevistas e declarações, Seagal expressou seu apoio a Putin em questões de política externa, afirmando que a Rússia era frequentemente mal interpretada pela mídia internacional e que o Ocidente deveria ser mais compreensivo com as ações do Kremlin. Esse apoio a Putin e à política russa foi especialmente notável durante eventos geopolíticos significativos,
como a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. A comunidade internacional condenou amplamente essa ação, com a maioria dos países ocidentais impondo sanções econômicas à Rússia. No entanto, Seagal não apenas se absteve de criticar a Rússia, mas também expressou seu apoio à política de Putin, declarando que a Rússia tinha o direito de proteger seus interesses e fazer o que fosse necessário para garantir a segurança de sua população. Ele também se mostrou contrário às sanções impostas pelo Ocidente, argumentando que eram prejudiciais não apenas para a Rússia, mas também para outros países que dependiam do comércio com a nação. Em 2016, Seagal foi recebido por Putin em uma reunião privada, durante a qual o ator e o presidente discutiram temas como a cultura russa, a política internacional e a luta contra o terrorismo. O encontro foi amplamente coberto pela mídia, gerando uma série de críticas de comentaristas políticos que questionaram a postura de Seagal ao se aliar a um regime amplamente acusado de reprimir a liberdade de expressão e os direitos humanos. Para muitos, essa reunião simbolizou a aliança de Seagal com um regime que enfrentava um crescente isolamento diplomático no Ocidente e que estava sendo acusado de interferir em processos eleitorais em outros países, como os Estados Unidos, no contexto das eleições presidenciais de 2016. Seagal não apenas expressou seu apoio a Putin, mas também se envolveu diretamente em atividades diplomáticas e culturais com a Rússia. Participou de eventos oficiais, como a celebração do Dia da Vitória, que marca a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, e também foi convidado a colaborar em iniciativas culturais e esportivas no país. Ao longo dos anos, Seagal reforçou sua imagem como um defensor da Rússia e de seu governo, criticando frequentemente as políticas ocidentais e o que percebia como um viés anti-Rússia por parte da mídia internacional. Por outro lado, a relação de Seagal com o governo russo não se limitou apenas ao apoio político. Ele também se envolveu em questões de segurança e defesa, mostrando interesse em promover uma colaboração mais estreita entre a Rússia e os Estados Unidos, em áreas como a luta contra o terrorismo e o extremismo. Seagal se ofereceu para ajudar a Rússia a combater o terrorismo internacional, oferecendo sua experiência em artes marciais e segurança como uma forma de contribuir para os esforços russos. No entanto, essas propostas foram amplamente vistas com ceticismo, dado o status de Seagal como figura pública e não como um especialista em questões de segurança. A relação de Seagal com Putin e com a Rússia também teve um impacto em sua carreira nos Estados Unidos e no Ocidente. Muitos de seus fãs e seguidores, que anteriormente o viam como um herói de ação e um símbolo de valores americanos, começaram a questionar suas opiniões e sua postura política. A crítica mais contundente veio de aqueles que viam a aliança de Seagal com Putin como uma traição aos princípios democráticos e às liberdades individuais. Além disso, a postura de Seagal em relação à Rússia gerou um debate sobre os limites entre a liberdade de expressão e a responsabilidade das figuras públicas, especialmente quando estas se alinham com regimes autoritários ou com políticas questionáveis. Seagal, por sua vez, manteve uma postura firme, afirmando que sua amizade com Putin não era uma questão de política, mas de uma admiração pessoal pelo líder russo. Sempre insistiu que suas opiniões se baseavam no que ele acreditava ser o melhor para o mundo e que não deveria ser julgado apenas por sua relação com o governo russo. Apesar das críticas, Seagal continuou a apoiar publicamente Putin, mesmo quando as tensões entre a Rússia e o Ocidente aumentaram, especialmente em relação à crise na Síria e ao apoio da Rússia ao regime de Bashar al-Assad. Em 2018, Seagal foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos devido à sua relação com a Rússia. O Departamento de Estado emitiu um comunicado informando que ele seria proibido de entrar no país como parte de um pacote de sanções direcionadas a indivíduos próximos ao governo russo. Isso causou mais controvérsia, com Seagal defendendo sua acusação e afirmando que o governo estava agindo de maneira injusta e sem fundamento. Ele também expressou frustração pela falta de diálogo entre os países e pelo que via como uma postura hostil do governo dos Estados Unidos em relação à Rússia. Steven Seagal é um dos nomes mais conhecidos da indústria cinematográfica mundial, principalmente por seus papéis protagonistas em filmes de ação, onde interpretava personagens imbatíveis
fortes e com uma moral inquebrantável. No entanto, a imagem de herói que construiu ao longo dos anos no cinema foi muitas vezes questionada por suas declarações polêmicas e atitudes controversas fora da tela. Seagal tem sido uma figura que gera tanto admiração quanto repúdio, não apenas por seus filmes, mas também pela maneira como se posiciona publicamente, seja sobre temas políticos, sociais ou culturais. Ao longo de sua carreira, diversas declarações feitas em entrevistas se tornaram focos de discussão e, em muitos casos, causaram indignação entre seus fãs e a sociedade em geral. Desde o início de sua trajetória pública, Seagal cultivou uma imagem de alguém muito mais atento ao que acontece fora da tela do que a maioria de seus colegas de Hollywood. Em cada entrevista, apresentou-se como alguém que questionava o status quo, que não temia expressar opiniões fortes e, muitas vezes, impopulares. No entanto, o que foi percebido com o tempo é que suas declarações nem sempre foram bem recebidas, e muitas delas acabaram sendo consideradas extremamente controversas, o que gerou divisões nas opiniões do público e entre os críticos. A questão mais recorrente nas declarações de Seagal é sua postura política. Ele se tornou uma figura conhecida por suas visões políticas pouco convencionais e, em muitos momentos, até extremas. Isso foi particularmente notável nas entrevistas que deu ao longo dos anos, nas quais se posicionou contra as políticas governamentais dos Estados Unidos, especialmente em relação às intervenções militares no Oriente Médio. Em várias ocasiões, Seagal criticou abertamente o governo dos Estados Unidos, incluindo o que ele via como o imperialismo dos Efepersiwa e a forma como o país lidava com questões internacionais, como as guerras no Afeganistão e no Iraque. Seagal, que durante sua juventude mostrou interesse pelas artes marciais orientais e pela filosofia asiática, adotou uma visão política que, de certa forma, era mais próxima das autocracias do que da democracia liberal. Isso ficou especialmente claro quando expressou sua admiração por figuras como Vladimir Putin, presidente da Rússia, e seu apoio ao regime russo, mesmo quando a Rússia se envolveu em eventos internacionais polêmicos, como a anexação da Crimeia e as intervenções militares na Síria. Suas entrevistas frequentemente revelavam um viés que não apenas questionava o papel dos Etsewersaniwa no mundo, mas também mostrava apoio ao que ele considerava a força e a autossuficiência dos países que resistem à influência ocidental. As declarações de Seagal sobre Putin foram particularmente problemáticas, especialmente após a crise na Ucrânia e a crescente tensão entre a Rússia e o Ocidente. Seagal, em várias entrevistas, deixou claro que considerava Putin um líder forte e capaz de proteger os interesses de seu país. Isso contrastava com a visão da maioria dos líderes ocidentais, que viam Putin como um autocrata cujas políticas estavam minando a democracia e os direitos humanos na Rússia e além. Para muitos, o apoio de Seagal a Putin foi interpretado como uma falta de sensibilidade em relação aos direitos humanos e à liberdade de expressão, especialmente em um momento em que as políticas de Putin eram amplamente criticadas por organizações internacionais e pela comunidade global. Além de suas opiniões políticas, Seagal também causou polêmica com declarações sobre a indústria cinematográfica e outras figuras públicas. O ator sempre manteve uma postura de distanciamento do que ele via como a farsa do Hollywood moderno, criticando a maneira como a indústria do entretenimento era dirigida e como as estrelas eram tratadas como marionetes dos grandes estúdios. Em várias entrevistas, Seagal falou sobre sua insatisfação com o funcionamento da indústria cinematográfica e expressou frustração com o que considerava uma falta de autenticidade nas produções cinematográficas e nas relações profissionais. Em uma entrevista particularmente polêmica, Seagal fez comentários negativos sobre os críticos de cinema, chamando-os de idiotas e incompetentes. Expressou desdém pela maneira como se realizava a crítica cinematográfica e afirmou que muitos críticos não compreendiam o verdadeiro valor dos filmes de ação e dos papéis que ele desempenhava. Seagal também foi severo com outros atores, especialmente com aqueles que considerava mais preocupados com a aparência do que com o talento real. Em uma de suas declarações, mencionou que a maioria dos atores de Hollywood não tinha verdadeira habilidade ou disciplina,
comparando-os a farsantes, mais interessados em manter sua imagem do que em se dedicar realmente à arte de atuar. Seagal também fez comentários que muitos consideraram insensíveis em relação a questões sociais e raciais. Durante uma entrevista, o ator fez declarações que foram interpretadas como uma minimização do impacto do racismo nos Estados Unidos, sugerindo que as pessoas se concentrassem mais no que realmente importa e que os problemas raciais eram frequentemente exagerados pela mídia. Essas palavras foram amplamente criticadas, uma vez que muitos consideraram que Seagal estava ignorando a realidade da desigualdade racial que persiste no país. Sua postura foi vista como uma tentativa de minimizar questões importantes, como o racismo sistêmico e a violência policial contra minorias, que se tornaram temas centrais nos debates políticos e sociais da época. Uma das declarações mais polêmicas de Seagal ocorreu em uma entrevista onde foi questionado sobre a violência policial no EUA, particularmente no que diz respeito às mortes de cidadãos negros às mãos da polícia. Seagal, que havia sido promovido a xerife especial no estado do Arizona, adotou uma postura em que defendia que os policiais estavam fazendo seu trabalho da melhor maneira possível e sugeriu que muitas das protestas contra a violência policial se baseavam em uma percepção errônea dos fatos. Seus comentários foram amplamente criticados por ativistas e defensores dos direitos civis, que afirmaram que Seagal estava tentando deslegitimar os esforços para combater o racismo institucionalizado e a brutalidade policial. Além disso, Seagal gerou polêmica por suas declarações sobre a cultura das armas e a segurança pública. Em várias entrevistas, posicionou-se a favor do direito à posse de armas no Iowa, defendendo que os cidadãos deveriam ter a liberdade de se proteger e exercer seu direito constitucional de possuir armas. Seus comentários sobre as armas muitas vezes foram feitos no contexto da autossuficiência e da defesa pessoal, alinhando-se a um ponto de vista que muitos consideraram ultrapassado ou insensível, especialmente em um momento de crescente preocupação com a violência armada no país. Embora Seagal tenha sido criticado por suas declarações e posturas em várias ocasiões, também teve defensores. Aqueles que compartilham suas visões políticas ou que se sentem representados por seu estilo direto e sem rodeios de falar, frequentemente defendem o ator, argumentando que ele tem o direito de expressar suas opiniões, mesmo que sejam impopulares. Para eles, Seagal é uma figura que se recusa a seguir a narrativa predominante em Hollywood e se destaca por sua disposição em falar contra o que considera uma sociedade superficial e manipulada. No entanto, para muitos, as declarações de Seagal apenas reforçam a imagem de um homem que não teme dizer o que pensa, mas que, muitas vezes, o faz de maneira que ignora as consequências de suas palavras. Seja falando sobre política internacional, questões sociais ou sobre a indústria cinematográfica, Seagal sempre foi uma figura que se posicionou de maneira clara, embora suas opiniões nem sempre tenham tido amplo apoio. Suas declarações polêmicas em entrevistas continuam sendo um dos aspectos mais fascinantes de sua carreira, refletindo uma personalidade que, assim como seus filmes, não teme ser ousada e, às vezes, controversa. Steven Seagal também enfrentou uma série de momentos difíceis, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Esses momentos não apenas impactaram sua trajetória na indústria do entretenimento, mas também moldaram sua imagem pública, levando a uma queda gradual em sua popularidade e no número de papéis destacados. A ascensão e a queda de Steven Seagal estão marcadas por uma série de eventos que refletem tanto os altos e baixos de sua vida pessoal, quanto as mudanças na indústria cinematográfica e na sociedade em geral. Seagal começou sua carreira como ator em meados dos anos 80 e foi rapidamente catapultado ao estrelato com seus papéis em filmes de ação como Above the Law, de 1988, Hard to Kill, de 1990 e Under Siege, de 1992. Ele se destacou por seu estilo único de luta, baseado em artes marciais, e por seus personagens, que eram frequentemente duros, imperturbáveis e moralmente irrepreensíveis. No auge de sua carreira, Seagal tornou-se um dos nomes mais importantes do gênero de filmes de ação, ao lado de outros ícones como Arnold Schwarzenegger
e Sylvester Stallone. Sua popularidade foi alimentada por uma série de sucessos comerciais e rapidamente se tornou um ícone cultural da época. No entanto, o que parecia ser uma carreira brilhante começou a enfrentar uma série de desafios e controvérsias que marcaram uma queda gradual, mas inevitável. A primeira grande dificuldade na carreira de Seagal começou no final dos anos 90 e início dos anos 2000. À medida que o cinema de ação mudava, com o surgimento de novos atores como Bruce Willis, Will Smith e Vin Diesel, o estilo tradicional de filmes de ação em que Seagal era especialista começou a perder popularidade. As produções de Seagal, que antes eram grandes sucessos de bilheteira, começaram a ter um desempenho cada vez pior. Isso foi agravado com a mudança nas preferências do público, que favorecia filmes de ação mais rápidos, com roteiros mais dinâmicos e personagens mais carismáticos. Seagal, cuja imagem de tipo durão e taciturno já estava se tornando um pouco antiquada, teve dificuldades para se adaptar às novas exigências da indústria. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal começou a desmoronar publicamente. Nos anos 2000, Seagal enfrentou uma série de acusações de conduta inadequada. Ele foi processado por várias mulheres que alegaram que o ator havia se comportado de maneira indevida durante filmagens e em sua vida privada. As acusações de assédio sexual e comportamentos abusivos mancharam ainda mais sua imagem pública, especialmente porque muitos consideravam que Seagal, com sua postura de mestre espiritual e defensor das artes marciais, não deveria estar associado a tais comportamentos. Embora ele tenha negado as acusações, o dano à sua imagem já estava feito e muitas pessoas começaram a vê-lo com certa desconfiança. A situação de Seagal piorou quando ele tentou expandir sua carreira para outras áreas, como a televisão e até mesmo a política. Nos anos 2010, ele protagonizou um reality show sobre sua vida como policial no estado do Arizona, intitulado Steven Seagal Lawman. Embora o programa tenha atraído alguma atenção, foi amplamente criticado por sua natureza sensacionalista e pela imagem que ele projetava de si mesmo como uma espécie de herói real. Além disso, o programa foi cancelado após 2 temporadas. E Seagal, mais uma vez, enfrentou o fracasso de um projeto que parecia promissor. Simultaneamente, sua vida política também se desenrolava de maneira controversa. Seagal começou a se alinhar com figuras como Vladimir Putin, presidente da Rússia, e a expressar publicamente seu apoio ao regime russo, o que gerou uma onda de críticas, especialmente nos Estados Unidos. Suas declarações em apoio a Putin e sua postura em relação ao governo russo aumentaram as tensões com muitos de seus fãs e críticos, que viram essas atitudes como uma traição aos princípios democráticos que os Seagal defendem. Sua associação com Putin não só prejudicou sua imagem nos Estados Unidos, mas também diminuiu sua popularidade em outras partes do mundo, especialmente em uma época de alta tensão entre a Rússia e o Ocidente. As dificuldades pessoais e profissionais de Seagal culminaram em uma série de fracassos comerciais e em uma queda generalizada em sua visibilidade no cinema. Filmes que anteriormente eram altamente antecipados e exibidos em grandes telas passaram a ser lançados diretamente em DVD ou em plataformas de streaming, com públicos cada vez mais reduzidos. Seu nome, que anteriormente era sinônimo de sucesso de bilheteira, passou a se associar a filmes de ação de baixo orçamento, com tramas fracas e atuações previsíveis. A ausência de papéis destacados e a dificuldade em conseguir grandes projetos refletiram sua perda de relevância dentro da indústria cinematográfica, onde novos talentos começaram a dominar o cenário. A trajetória de Seagal na indústria do entretenimento também foi afetada por suas dificuldades pessoais. Ele enfrentou vários divórcios e questões familiares complicadas, o que impactou sua imagem pública e seu estado emocional. Em várias entrevistas, Seagal falou abertamente sobre seus problemas pessoais, incluindo seu distanciamento da família e o impacto de suas decisões de vida em seu bem-estar. Ele também enfrentou problemas com álcool e alimentação, o que afetou sua saúde e sua capacidade de trabalhar em grandes produções. Embora Seagal tenha continuado atuando em filmes de baixo orçamento e produções limitadas, seu nome já não é sinônimo de sucesso como era em seu apogeu. Atualmente, Steven Seagal é uma figura polarizadora,
com uma carreira que outrora foi de grande sucesso nos anos 80 e 90, mas que entrou em declínio com o tempo. No auge de sua carreira, Seagal era um ícone do cinema de ação, protagonizando filmes como Above the Law e Under Siege, onde combinava artes marciais com heróis que enfrentavam dilemas morais. No entanto, com o tempo, sua popularidade diminuiu devido à mudança no panorama cinematográfico e a problemas pessoais, incluindo acusações de assédio sexual e seu controvertido apoio a Vladimir Putin, o que afastou muitos fãs. Nos anos 2000, Seagal tentou se reinventar, aparecendo em filmes de baixo orçamento e em programas como o reality show Steven Seagal, Lawman. Sua postura política, especialmente seu apoio a Putin, gerou críticas e polarizou sua imagem. Além disso, Seagal se distanciou de Hollywood, focando em projetos independentes e em sua dedicação às artes marciais, especialmente o Aikido. Embora ainda tenha um grupo fiel de seguidores, Seagal já não é a grande estrela que era antes, e sua saúde e idade começaram a afetar sua carreira. Sua vida pessoal, marcada por vários casamentos e acusações, também contribuiu para sua queda de popularidade. Hoje, é mais conhecido por suas declarações polêmicas e seu legado de filmes que não resistiram bem ao passar do tempo, levando uma vida mais isolada e longe dos holofotes de Hollywood.